Ô, doutora, mas que coisa engraçada, hiperbárica. Hiperbárica. Então, assim, esse nome hiperbárica se remete a pressões elevadas. Então, o que, que é a medicina hiperbárica? A gente pode, não um ramo, mas é um segmento médico que trata doenças ou condições, eu vou falar o que são essas condições, envolvendo o uso de pressões elevadas e oxigênio na maior parte das vezes. Então, o que, que significa isso? Ou é um ramo da medicina que analisa, por exemplo, essas pessoas que trabalham no fundo de oceano em plataformas de petróleo para fazer aquelas plataformas, perfuração, construção de pontes, na construção civil, construção do metrô. Às vezes essas pessoas estão trabalhando numa pressão elevada. Isso para o organismo às vezes pode causar algum problema. Porque a gente tem no nosso sangue os gases circulando, oxigênio, nitrogênio. E dependendo da concentração ou de como esses gases estão, eles podem ser bons ou ruins. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalha às vezes numa plataforma dessa e ela não faz direitinho todos os mecanismos de subir ou descer devagar ou rápido, às vezes ele pode ter alguns problemas que a gente fala de despressurização ou de pressurização. O que é isso, doutora? São doenças que às vezes a pessoa tem os gases que ficam circulando no sangue maiores ou menores. É como se essas moléculas ficassem grandes ou pequenas. Então, é como se fosse uma garrafa de Coca-Cola que está lá toda líquida. Quando a gente abre ela, não formam as bolhas? Então, dependendo dessas velocidades que essas pessoas são vinculadas, né, se vai muito rápido ou muito devagar para a superfície, pode dar esse problema na própria circulação. A entope circulação, que está relacionada ao nervo, do cérebro. Então, são doenças muito específicas. A gente não vê muito isso aqui, porque a gente não está vinculado a essas pessoas. Mas por que eu comecei a falar isso? Porque vendo esse tipo de trabalho, e há uns 50, 60 anos, mais ou menos, um médico alemão, ele começou a usar esses aumentos de pressão e o oxigênio no intuito de tratar doenças. Então, isso é um lado ruim que eu falei dessas pressurizações. Mas qual que é o lado bom da gente ter um aumento de pressão e uma concentração de oxigênio alta? Eu consigo jogar para dentro do nosso corpo uma concentração de oxigênio muito alta. Então, eu vou colocar uma situação para você. Você está com uma cirurgia que você realizou, um corte, vamos supor que você fez uma cirurgia de vesícula e aquele corte não cicatrizou. O teu corpo precisa mandar oxigênio ali para aquele corte, pelo sangue, para aquilo cicatrizar. Mas, às vezes, você está com uma infecção que ajudou a piorar, não está bem nutrida, imunidade baixa. Então, são situações que não deixaram aquilo cicatrizar adequadamente. Se a gente submete esse paciente a um tratamento de medicina hiperbárica ou oxigenoterapia hiperbárica, ele vai entrar dentro de um tubo como se fosse uma incubadora gigante, ou se não, como se fosse um submarino. Ele vai ser submetido a um aumento de pressão lá dentro. Isso funciona como se fosse assim, o dobro da pressão, que é a pressão que a gente aguenta na superfície terrestre. É como se ele estivesse mergulhando. E ele vai respirar oxigênio a 100%. O que isso vai acontecer? Esse oxigênio que ele está respirando vai entrar no sangue, vai diluir no sangue, e lá naquela região da ferida, ele vai levar como se fosse uma concentração turbinada de oxigênio. Então, essa ferida vai cicatrizar mais rápido. Então, é um método que a gente consegue deixar o paciente dentro de um ambiente onde a pressão aumenta, e aí ele respira um oxigênio numa concentração alta, e esse oxigênio ajuda, então, na cicatrização. Também a gente usa isso para controle de infecção. Então, por exemplo, é uma infecção de uma pessoa diabética, que não está conseguindo só com antibiótico. Ele faz esse tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, e esse oxigênio vai ajudar nesse combate da infecção também. Gente, que legal! E daí a gente tem algumas indicações que são comprovadas. Então, não é assim para qualquer tipo de problema, né? Que vai usar isso. Exato, mas a gente consegue usar para várias situações. Basicamente, a grosso modo, é cicatrização e principalmente essas infecções mais graves, que a gente consegue ter um resultado muito bom. Que é dessa forma que a gente usa esse tipo de tratamento.